Olá pessoal, eu sou o Rafael, aluno do Instituto Federal de Campinas, e hoje dando sequência aqui ao nosso projeto, né, da resolução dos exercícios do projeto de treinamento para alunos e alunas para maratonas de programação. Então, dando continuidade aqui à nossa resolução dos exercícios da semana 7, vou resolver o exercício aqui da frequência numérica, tá? Já começando aqui, o exercício da frequência numérica, aparentemente é um exercício simples, tá? Mas que eu fazendo ali, acabei tendo alguns probleminhas e tal, então eu vou estar passando aqui com vocês, tá? O problema, ele quer que a gente leia uma série de números, né? O usuário vai colocar lá quantos números ele vai digitar, né? Por exemplo, vou escrever 8 números, e ele vai digitando todos esses 8 números, né? E eu tenho que imprimir para ele quantas vezes cada número apareceu. Por exemplo, nesse exemplo do próprio exercício, ele digitou 8 duas vezes, 10 duas vezes, 4 uma vez, 10 uma vez, 260 uma vez. Então aqui, 4 aparece uma vez, 8 aparece duas vezes, 10 aparece 3 vezes, 260 aparece uma vez. Então, dessa maneira aqui que a gente vai fazer, né? Então, vamos começar. Primeira coisa que vamos colocar vai ser a biblioteca include, né? stdio.h. Vamos salvar aqui o nosso exercício como frequência, colocar a frequência 2. Nossa função principal, int main. Já peço desculpa aí pra vocês se minha voz estiver um pouco estranha, porque eu tô um pouco gripado aí, então, né? Mas vamos resolvendo aqui, acho que isso não vai ser um problema. Vamos colocar aqui então as nossas variáveis, né? A primeira variável aqui que a gente tem que pensar é a variável quantidade, né? Por quê? Porque é a quantidade de números que o exercício vai digitar, que é logo a primeira linha aqui do exercício, é essa quantidade, né? Então aqui foi 7, ele digitou então 7 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a primeira variável aqui que a gente vai colocar e realizar a leitura vai ser a quantidade, tá? Então já fazer a leitura dele aqui, scanf, %d, e comercial, quantidade. Certo? Beleza, então a gente já tem a quantidade de números que o usuário, que o usuário vai digitar, né? Que ele vai apresentar aqui pra gente. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a leitura de todos desses X números, né? Que o usuário vai digitar, né? E fazendo essa leitura, incrementando, né? Na posição, por exemplo, se ele digitar o número 8, eu tenho que ter uma variável, né, que armazena a quantidade de números 8 e incrementar ela, né? E como que a gente vai fazer isso? Uma sugestão aqui que eu pensei foi a gente criar um vetor, né? Um vetor aqui, vamos chamar ele de auxiliar, com 2001 posições, né? Porque aí a gente vai poder incrementar todas as... por exemplo, se ele digitou um número 8, ele vai incrementar logo a posição 8, né? Se ele digitou um número 4, ele vai incrementar logo a posição 4. E com isso, né, é só eu fazer um laço de repetição para percorrer o vetor inteiro, né? E ele vai imprimir todas aquelas que tiver um número armazenado. Vamos fazer que vocês vão entender melhor. Então eu criei aqui o vetor aux, né, com 2001 posições, e eu vou criar também o n, né? O n vai ser o número, né, que eu vou estar lendo. Eu já vou criar também aqui o i, né, para a gente fazer o nosso for, né, o nosso laço, tá? Então vamos começar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é zerar todas as posições desse vetor. Por quê? Porque se eu deixar do jeito que ele está aqui, muitas posições vão estar com lixo, né? Com o cachê armazenado dentro. Então, por exemplo, eu não vou conseguir printar certinho só as posições que realmente foram incrementadas. Algumas vão ser printadas, mas vão ser printadas lixo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um laço, né? Para percorrer todas essas posições do vetor e zerar todas elas, né? E colocando elas igual a zero. Então vamos fazer isso, bem simples, um for com igual a 0 e menor que 2001, né? E mais, beleza? E aqui o que a gente faz? A gente faz o aux nessa posição i, ele vai receber o 0. Simples, zeramos todas as posições do vetor, beleza? Que mais que a gente vai fazer aqui? Deixa eu pensar. Ok, agora a gente vai fazer o quê?
a gente vai realizar a leitura, né, de todos esses x números, né, que o usuário digitou. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui outro for, né, com i igual a 0, i menor novamente que 2001, né, 2001 não, quantidade, né, que é quantos números o usuário pediu, né, para entrar. Vamos fazer aqui a leitura, né, com o scanf, %d, e comercial, o nosso n, né. E agora, o que a gente vai aproveitar já nesse for? Eu vou incrementar para a posição do vetor, para a posição, né, em que o número foi digitado, igual eu estava falando para vocês. Por exemplo, eu tenho a posição, vamos supor que é um vetor de 10, né? Então tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pensando nisso aqui, cada um é uma posição, tá? Então tem a posição 0, tem a posição 1, tem a posição 2, enfim. Então eu vou usar dessas posições como eu posso dizer, como variáveis, né, para eu incrementar o meu número, né, para o final eu só printar os que tem alguma coisa. Todas essas posições, a gente zerou elas no começo, então tá tudo assim, ó. Posição 1 tá com valor 0, posição 4 tá com valor 0, posição 5, 0, 0, 0, né? Enfim, tá tudo zerado. Então, por exemplo, o usuário, ele digitou, sei lá, 6, ele digitou o número 6. O que eu vou ter que fazer? Vou percorrer o vetor, esse número aqui, 6, eu vou incrementar na posição 6, então vai ficar 0 mais 1, no caso, a posição 6 vai ter 1, certo? O usuário foi lá, digitou 7, né? Eu vou pegar qualquer posição que ele digitou, no caso, a posição 7, vou incrementar 1. Então, essa posição 7 vai receber 1. No final, o que eu vou fazer? Vou fazer uma verificação e todas as posições que tiverem maior que 0, ou seja, que tiverem alguma coisa dentro, eu vou printar. Então, lá no final vai estar assim, a posição 6 apareceu, aí vai aparecer a quantidade que tem dentro do vetor, entendeu? Apareceu uma vez. Se eu tiver digitado mais um 6, ele vai acrescentar mais um aqui. Então, no final vai aparecer lá. Ele foi aparecido 2 vezes, né? Ele apareceu 2 vezes. A lógica é basicamente essa e eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor, né? Porque eu ficar falando, às vezes vocês não compreendem o que eu quero dizer. Vamos lá, qual que é o nosso vetor? O nosso vetor é o vetor aux. Eu quero incrementar, igual eu estava mostrando para vocês, na posição do número, né? A posição que, como eu posso dizer, que equivale ao número que o usuário digitou. Então, eu tenho que incrementar o aux na posição desse n. Por quê? Porque esse n é o número que o usuário digitou. Se ele digitou o número 3, eu incremento a posição 3. Se ele digitou o número 5, eu incremento a posição 5. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. O aux na posição do número que o usuário digitou, mais, que na verdade, né, ele vai estar somando 1 toda vez que ele for acionado, né, toda vez que esse número aparecer. Beleza, agora a gente fez a leitura, a gente já zerou o nosso vetor, a gente já fez a leitura da quantidade. O que a gente tem que fazer agora? Exibir tudo isso que a gente encontrou. Bom, então vamos aqui fazer o for de impressão, né, que ele tem que novamente percorrer o vetor. Então, nosso i igual a 0, nosso i menor que 2001, né, para percorrer o vetor inteiro. E nosso i para o laço ser incrementado toda vez que ele der uma volta, né. Agora, a gente vai ter que criar outra variável auxiliar, que vai ser o nosso j, porque esse primeiro for, ele vai servir para delimitar o tamanho do vetor. E esse nosso segundo for, ele vai servir para printar, né, as posições, né, por exemplo, as posições que apareceram mais de uma vez, né, enfim, ele vai servir para printar tudo, né. Se eu não colocar esse segundo for aqui, o nosso programa vai ficar printando só uma posição. Então, se eu adicionar, melhor dizendo, esse primeiro for, ele vai limitar, né, o tamanho do nosso vetor, e esse segundo for, ele vai limitar aqueles que tem alguma coisa dentro, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse for, né, de j igual a 0, vou deixar ele até o aux, né, na posição i, que é o número que eu tô, como posso dizer, que eu tô tratando, né, naquele momento. Então, por exemplo, vai ser
na primeira rodada, né? O i vai ser igual a zero, então aqui vai ser o j menor que a posição zero, né? Mais ou menos é isso que eu posso dizer para vocês. E aqui j também. O que a gente vai fazer? A gente quer printar todas as posições que tem alguma coisa, todas as posições que não seja zero, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if, né? Então quando o aux, né, dessa posição i for maior que zero, o que eu vou fazer? Eu vou printar, deixa eu tirar o zoom, print f, né? Como que o usuário pediu, %d aparece, deixa eu ver, %d vezes, né? Entre parênteses, s barra n aqui, né? E aqui o primeiro vai ser a posição, né? No caso aux de i, e a segunda vai ser quantas vezes ele apareceu, né? É isso? Ah, não, perdão, é o contrário, né? A primeira vai ser o número que ele tá, né? Que no caso é o número que o vetor está percorrendo, que no caso é i, e o segundo é a quantidade, né? Que é o que está armazenado no nosso, como é que eu posso dizer? Na nossa posição do vetor, tá? Então, é basicamente isso. Vamos adicionar aqui um retorno, né? Return 0. Escrevi tudo errado. Return 0, tá? Vamos ver. Vamos lá. 7. Vou fazer o teste, né? 7, 8, 10, 8, 260, 4, 10, 10. Ó. 4 aparece uma vez, 8 aparece duas vezes, 8 aparece duas vezes, 10 aparece três vezes, 10 aparece três vezes, 10 aparece três vezes, 260 aparece uma vez. O que está acontecendo aqui? Ele está repetindo. Toda vez que ele acha um valor que tem mais uma vez, ele repete isso, né? A quantidade de vezes que ele apareceu. E como que a gente faz para isso ser arrumado? A gente adiciona um break aqui. Esse break vai fazer toda hora que essa condição for verdadeira, ele imprime uma vez, né, e para. Então vamos ver aqui se funcionou. 7, 8, 10, 8, 260, 4, 10, 10. Beleza, 4 aparece uma vez, 8 duas vezes, 10 três vezes, 260 uma vez. Bom, gente, então essa resolução foi isso. Eu não sei se eu consegui deixar claro a ideia do exercício, né? Se tiver ficado ruim, né, alguma coisa desse tipo, deixa aí nos comentários para mim que eu posso estar trazendo outro vídeo explicando esse exercício, tá bom? Então, acredito que tenha sido isso. Comentem se vocês acham que tem alguma solução melhor e tal. Se eu fiz alguma coisa aqui que vocês não concordam, que a gente vai conversando, beleza? Muito obrigado então e até a próxima.